Olá, servidor! Bem-vindo ao Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, hein? Como lidar com a frustração profissional. Quando a gente fala de frustração, a gente não pode deixar de falar de expectativa. A frustração ela existe porque você criou uma expectativa sobre algo ou sobre alguém. Então, quando a gente fala de frustração, invariavelmente a gente está relacionando isso a uma expectativa que existia anteriormente. Vamos entender o que pode causar a frustração. Como combatê-la? Como evitar? Eu vou trazer para você algumas questões, algumas situações. A primeira delas é a seguinte: tarefas e metas irreais. Então, quando você cria, estabelece para você, para o seu liderado ou para o seu líder, quando você estabelece metas irreais, aquela que você sabe que não vai acontecer, nunca, você se frustra. Mas eu posso dizer com muita certeza que muita gente estabelece metas irreais como sendo desafiadoras, só que são desafiadoramente irreais. Então, a pessoa nunca vai atingir, ela se frustra com isso. Como lidar com isso? Com essas metas irreais? Estabeleça metas que sejam desafiadoras, mas que sejam dentro de uma realidade. Assim você vai garantir que a pessoa não se frustre, que ela tenha a capacidade de atingir, caso tenha ali a sua dose de esforço, ainda que seja aquele esforço extra, mas que ela pode atingir, é possível atingir. Então você lida com essa expectativa de uma forma racional, impedindo ou mitigando a possibilidade da pessoa poder se frustrar. Outro aspecto interessante é o perfeccionismo. A pessoa que quer sempre o 100%, o 110%. Perfeccionismo, muitas vezes, não dá para chegar. Na maioria das vezes, não dá para chegar. Aí tem duas frases que eu gosto muito que diz que o feito é melhor do que o perfeito e que o ótimo é inimigo do bom. Então, muitas vezes, é melhor você fazer o trabalho, fazer bem feito, sem ser perfeito. Você vai realizar a sua tarefa, você vai atingir a sua meta dentro do prazo, mas não vai ser perfeito. Porque cada vez que você ler o material, cada vez que você ler a apresentação que você está preparando, você vai encontrar uma vírgula, você vai encontrar uma palavra mais adequada. Então, nunca vai ser perfeito, não busque a perfeição. Pessoas que buscam a perfeição são pessoas frustradas, são pessoas permanentemente frustradas. Perfeição nas suas relações, perfeição no seu dia a dia, na empresa, na repartição, no seu setor, no seu departamento. São pessoas que a longo prazo se tornam amargas, frustradas, tendem até à depressão. Então, não busque o perfeccionismo. Saiba lidar com o ótimo como inimigo do bom. Faça o bom, faça o muito bom, mas não necessariamente o perfeito, tá certo? Outro aspecto que traz muita frustração é a resiliência. A pessoa, resiliência é um tema que está muito em voga hoje. A resiliência é essa capacidade que a pessoa tem de, ao fracassar, ao se deparar com uma derrota, com uma adversidade, é a capacidade que ela tem de levantar da queda, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir em frente. Esse é um aspecto muito valorizado, só que muitas vezes também se cria uma expectativa, voltamos ao primeiro aspecto, de que a pessoa tem que ser resiliente sempre, a pessoa tem que ser resistente sempre, ela não pode se abalar com nada. Isso é uma expectativa irreal. Isso é tender ao perfeccionismo. Somos, por natureza, imperfeitos. Então não adianta querer que todo mundo seja resiliente o tempo todo. Isso não vai acontecer. Algumas pessoas são mais resilientes do que outras. Então temos que saber respeitar isso. Não criemos expectativas para não gerar frustração de que todos devem ser resilientes o tempo todo, de todas as formas e a todo momento. Ok? Um outro aspecto que traz muita frustração é cobrar. Normalmente chefes muitas vezes descalibrados, só querem saber de cobrar os seus subordinados. Isso não é nem um papel de um líder, é de um chefe.
Ele cobra, ele não deixa a pessoa trabalhar. Isso gera uma frustração nele, que ele sente que ele tem que fazer essa cobrança, senão o resultado não vai sair, e gera uma frustração também no seu chefiado, no seu subordinado, porque pensa assim, puxa vida, ele não me deixa trabalhar, ele não me dá autonomia, então eu quero trabalhar, mas não adianta ele a cada 20 minutos, a cada 2 horas ou a cada dia, vir ao meu lado e me cobrar. Ele só cobra. Isso quando a gente nem fala de que só há cobrança e só há o apontamento quando há alguma coisa ruim. Quando acerta, nenhum bom dia, boa tarde, boa noite ou um parabéns acontece. Então, essa coisa de cobrar, exacerbada e repetidamente, isso gera frustração, tanto para quem o faz, quanto para quem o recebe. A gente tem que ter muita atenção com esse aspecto. Um outro aspecto interessante que gera frustração é a comunicação. Claro, a comunicação desrespeitosa. A comunicação que não leva em consideração o que está sendo falado com outra pessoa. Então, quando essa comunicação ela é desrespeitosa, a pessoa que é foco da comunicação é o ato de tornar comum algo que um sabe a outro. Então, quando a pessoa que recebe a mensagem é uma comunicação desrespeitosa, ela se frustra. Poxa vida, ele não precisava falar comigo assim. Nossa, o meu chefe foi tão grosseiro. Nossa, o meu colega foi tão grosseiro. Precisava ser assim, não. Se ele fosse um pouco mais gentil, educado, não precisa brincar comigo, mas que seja educado. Aquela velha história de bom dia, boa tarde, boa noite, por favor e obrigado, continua valendo. São palavras muito antigas e que continuam valendo ainda hoje. Então, essa coisa da comunicação desrespeitosa é muito danosa ao ambiente de trabalho e leva à frustração. Também para quem comunica dessa maneira, ela se desgasta, ela fica infeliz. Então, como lidar com isso? Tendo uma comunicação respeitosa. Então, quando você estiver debatendo, você estiver discutindo, você está discutindo a ideia, você não está debatendo a pessoa, os valores da pessoa, você está falando da tarefa, do trabalho do dia a dia, o trabalho em equipe, o trabalho do setor, do departamento, da empresa. Então, debata e discuta ideias, não as pessoas, tá certo? Isso é uma forma bacana de você evitar frustrações múltiplas dentro do ambiente que você transita. Um aspecto interessante é o reconhecimento. Muitas vezes, as pessoas se frustram porque elas fazem algo realmente bom e não são reconhecidas. Outras pessoas que fazem algo não tão bom assim são reconhecidas, porque há a afiliação, há o relacionamento pessoal. As pessoas esperam reconhecimento, na maioria das vezes, e pode ser um tapinha nas costas sim, pode ser um aperto de mão sim, pode ser um, puxa vida, você foi muito bem aqui, você fez um ótimo trabalho, parabéns. Muitas vezes isso basta. Na maioria das vezes, eu me arrisco a dizer, isso basta. Só que por que não? As pessoas acham que reconhecendo o outro, reconhecendo o mérito do outro, elas vão supervalorizar o outro vai se sentir com o ego inflado. Não é isso não. Isso também pode acontecer, mas a regra não é essa. As pessoas gostam de ser reconhecidas pelo que elas fizeram realmente de valor. Então, reconheça, reduza a frustração daqueles, ou impeça a frustração daqueles que esperam ser reconhecidos. De novo, um parabéns, um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso funciona muito bem, ok? Um aspecto muito interessante que tem nessa frase do Gandhi, que ele diz o seguinte: aquele que não é capaz de governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros. Então, quando a gente fala de saber se governar, ele vai conseguir governar outros, ele vai conseguir liderar outros, ele vai saber comunicar bem, ele vai saber criar metas reais, desafiadoras, mas reais. Então, a pessoa que se conhece, a pessoa que sabe se governar, ela também será um melhor governador, um melhor líder. Ele vai fazer com que a frustração não seja uma característica da sua equipe em que ele participe ou daquele ambiente que ele participe. Então, esse é um aspecto muito interessante e fica essa frase do Gandhi para você pensar. E,
Se você gostou do programa, tem alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje, escreva para a gente no souservidor@folhadirigida.com.br. Nós teremos imenso prazer em te responder. E também sugestões de temas para os nossos próximos programas são sempre muito bem-vindos. Porque o nosso objetivo aqui, eu, Alexandre Prado e toda a nossa equipe, o nosso objetivo é levar sucesso para a carreira pública.